Hoje eu queria falar sobre o desafio de fé. Diga comigo fé. Ora, sabemos pela palavra de Deus que o justo, ou seja, aquele que vive não na sua própria justiça, mas na obra redentora de Jesus Cristo, vive pela fé. O justo viverá da fé. E em Hebreus diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. E se é impossível agradar a Deus, significa que sem fé é impossível fazer Deus mover-se naquilo que é importante. A palavra de Deus até diz que se nós tivermos fé, foi Jesus Cristo que disse, que nós... Tenho que pôr a minha fé em prática para as crianças. Certo? Que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós diremos a este monte, e claro que Jesus não estava a falar de montes físicos, certo? Da mesma forma, quando ele, por exemplo, utilizou uma figueira para revelar uma história e amaldiçoou a figueira para ela não dar figos. O problema de Jesus não era com a figueira, ele aproveitou a figueira para dar uma lição. Então, quando Jesus diz, direis a este monte para que se ergue e que se lance do mar, ele não estava a falar de um monte físico. Não seria fácil, em vez de uma empresa de terraplanagens, não é? Alguém dizia, olha, eu quero construir aqui uma casa, dá para tirar este monte, é rápido, em nome de Jesus, tal, e a gente não precisava de caterpillars nem máquinas, porque em nome de Jesus os montes se moviam. Era uma coisa fantástica. Então Jesus não está a falar, mas está a falar dos montes naturais, mas está a falar dos montes, dos problemas, dos desafios, de tudo aquilo que parece impossível para nós, para a nossa capacidade humana. Jesus diz, se tiveres fé, e não precisa ser muito grande, na verdade, se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda. Aliás, eu acredito que Jesus ele usa o tamanho do grão de mostarda não apenas para dizer que quão minúscula ou com pouca fé nós precisamos para fazer mover as coisas de Deus, mas porque eu acredito que essa é a medida que cada um já recebeu, porque a palavra de Deus diz que todos nós já recebemos uma medida de fé. Diga comigo, eu já recebi uma medida de fé. E acredito que todos nós recebemos medidas iguais de fé. Da mesma forma como diz que Deus também já pôs o seu amor no nosso coração, já derramou o seu amor. Ora, eu não acredito que Deus ponha mais amor nuns e menos amor noutros. Eu acredito que Ele derrama o seu amor de igual medida para toda a gente. E acredito que na fé também é a mesma coisa. Alguns perguntam porque é que uns conseguem e outros que não. Porque alguns pegam nesse grão de mostarda e a desenvolvem. E outros continuam ao fim de tantos anos a dizer, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. A minha fé é muito fraquinha. E deixa-me dizer, o problema não é a fé ser fraca, o problema é quando nós não temos fé nenhuma. Porque se nós temos fé, e eu acredito que temos, porque diz a palavra de Deus que nos deu, essa fé pode ser desenvolvida e através dessa fé nós podemos enfrentar desafios que são aquelas situações que nos surgem e nós nos convidamos para elas virem, mas também há desafios que vêm do decorrer da construção da própria vida, que vêm da construção de uma empresa, de um relacionamento, de um projeto, de uma coisa qualquer que nós queremos construir na vida, e isso implica desafios, muitas vezes para os quais nós olhamos para esses desafios e dizemos assim, é impossível eu lá chegar. Mas se nós o fizermos com fé e pela fé em Cristo Jesus, e lembrar que não é a fé que move as coisas. A gente precisa perceber isto, porque às vezes pomos fé na própria fé. Jesus não diz para nós pormos fé na própria fé. Não é a minha fé que move montanhas, mas é a minha fé naquele que move as montanhas. Então, a minha fé é simplesmente a minha capacidade de confiar, a minha decisão, e dizer, eu decido colocar isto em Jesus Cristo. E começarmos a ter passos de fé. E quando nós temos esses passos de fé, nós vemos coisas acontecer. E claro, podemos falar muito sobre libertar a fé, como desenvolver a fé, aprender acerca de fé, mas hoje vamos aqui a Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 2. E vamos 1 a 2 e depois vamos ler por aí afora. E vamos ver o que é que o autor de Hebreus nos fala acerca da fé. E este capítulo 11 de Hebreus fala-nos acerca do que é a fé, de como vivê-la, e descreve-nos, por exemplo, o exemplo daqueles que alcançaram testemunho por causa da sua fé. Amém? Alcançaram testemunho nos céus e na terra por causa da sua fé. Então, deixem-me dizer que o verdadeiro testemunho cristão é o testemunho que vem da fé. Por isso é que eu estava a dar o exemplo daquele homem cego. Aquele homem cego falou daquilo que foi o seu testemunho de fé.
Aliás, a fé veio depois dele crer, porque a fé foi colocada e disse, eu nem conhecia quem era Jesus, só sei que ele chegou à minha vida e curou-me. Portanto, hoje eu acredito que ele é aquele que pode curar. Portanto, é o meu testemunho de fé. Então diz assim no versículo 1 e 2, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, amém? Diga comigo, firme fundamento, alicerce, convicção profunda daquilo que se espera. Amém? Então, para já, tu precisas de esperar qualquer coisa. Por isso é que a fé e a esperança caminham em conjunto. E depois temos o amor que consolida todas estas coisas. Paulo diz, e por fim fica a fé, a esperança e o amor, e a mais importante destas todas é o amor. Mas a fé e a esperança estão lá juntas. E a palavra diz também que a fé opera pelo amor. Então, estas três estão sempre juntas. Mas diz aqui que a fé é o firme, a certeza, o alicerce das coisas que se esperam. Então temos aqui fé, temos aqui esperança. E a prova das coisas que não se veem. Porque quando nós temos fé, mesmo não vendo, é como se víssemos. Nós estamos tão certos e tão seguros e tão convencidos que apesar de eu não estar a ver com os meus olhos, mas parece que só me falta, se eu fechar os olhos é como se eu conseguisse quase agarrar e apertar. Porque a fé chega a esse patamar. E diz lá, versículo 2, porque por ela, quem? Ela quem? A fé, os antigos alcançaram testemunho. E depois, no versículo 3 também diz o seguinte, no capítulo 12, vamos ao capítulo 12 agora, vamos saltar para o capítulo 12. Versículo 1 a 3 diz assim, portanto nós, diga comigo, portanto nós, e é importante ler o capítulo 11 para percebermos este portanto. O portantes, como dizia o Jorge Jesus, portantes tem a ver com aquilo que vem de trás. Portanto, nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fixando os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Veja bem, diz para nós fitarmos os nossos olhos, focarmos a nossa atenção em Jesus, porque Ele foi o autor da nossa fé. Mas Ele não foi apenas o autor. Ele foi aquele também que consumou a nossa fé. Vejam aqui, a gente só nesta passagem nós podíamos dizer tanta coisa. Quando Jesus na cruz, quando morreu e cumpriu o seu sacrifício, houve uma coisa que Ele disse, está consumado. Está consumado. O autor de Hebreus diz que Jesus consumou a nossa fé. Diga comigo, Jesus consumou a minha fé. Sabe o que é que Ele quer dizer? Ele cumpriu, Ele completou, Ele construiu, Ele edificou a minha fé. Então, se Ele tem essa... Ele foi o autor, Ele é que criou a fé no meu coração e Ele é aquele que conclui essa fé, que cumpre essa fé, que completa essa fé. Mas quando é que essa fé se cumpre? Quando eu mantenho os meus olhos atentos e fixos em Jesus Cristo. Naquilo que Ele diz, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele diz acerca da minha vida. E diz então que Ele é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezou a ignomínia ou a vergonha e por aí fora, e hoje está sentado à direita do trono de Deus. Ora, considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis ou enfraqueçais, desfalecendo em vossas almas ou nos vossos ânimos. Esta passagem, estes 3 versículos são tremendos, fantásticos. Eu até vou ler outra vez. Portanto nós, não é os outros. Diga, portanto eu. Vamos pôr isto na primeira pessoa. Portanto eu, pois que estou rodeado de tão grande nuvem de testemunhas, deixo todo o embaraço e o pecado que tão de perto me rodeia e corro com perseverança a carreira que me foi proposta. Tendo os meus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da minha fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezou a vergonha e está sentado à direita do trono de Deus.
Considero eu, pois, aquele que suportou esta contradição dos pecadores contra si próprio, para que eu não me canse ou me enfraqueça, desfalecendo nos meus ânimos, na minha alma. E aqui, o autor de Hebreus, não posso dizer que foi Paulo, há quem diga que foi Paulo, mas não há uma certeza de quem foi o escritor de Hebreus, não interessa. Ele começa por dizer, portanto, tudo aquilo que está descrito no capítulo 11, portanto, aquelas testemunhas todas, e o capítulo 11 fala acerca de uma série de gente que por causa da sua forma, por causa da sua fé, alcançaram testemunho. E que se vocês lerem o capítulo, vocês vão perceber que alguns alcançaram testemunho pela fé, não porque moveram montes, mas alguns porque mantiveram-se fiéis até à morte e não negaram a sua fé. Alguns alcançaram testemunho da sua fé, não porque fizeram grandes milagres, mas porque se recusaram a negar Jesus, mesmo diante das maiores tribulações, mesmo diante das maiores perseguições. Alguns foram cerrados ao meio. Alguns foram crucificados, alguns foram perseguidos, outros fizeram coisas fantásticas. Alguns fizeram grandes milagres, mas a fé nem só se manifesta com milagres. A fé, acima de tudo, manifesta-se com perseverança. Jesus está-nos aqui a dizer, através da sua palavra, que por causa disto, tendo nós o testemunho da fé que outros nos deixaram, deixemos também nós todo o embaraço e o pecado. E deixem-me dizer para mim, à luz disto que está aqui, o principal pecado é tudo aquilo que não é da fé. A palavra de Deus diz, aquilo que não é da fé é pecado. Aquilo tudo que sai fora do âmbito da minha fé, tudo o que eu faço, eu devo fazê-lo pela fé em Cristo Jesus. E quando eu deixo de viver pela fé, eu resvalo para aquilo que é um pecado. E quando a gente fala de pecado, a gente pode falar de muitas maneiras, mas deixe-me dizer, é um pecado não usufruir de toda a graça de Deus. É um desperdício. A palavra pecado pode ser utilizada também, é um desperdício. É uma loucura estarmos a deixar de lado alguma coisa que nos foi dado com tanto empenho por parte de Jesus, porque diz aqui que eu devo considerar o próprio Jesus que suportou a contradição daqueles pecadores. Qual contradição é que foi? Simples, Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Não só não o receberam, como ainda o rejeitaram e como ainda o pregaram na cruz e crucificaram e mataram-no. Esta contradição dos pecadores. Ele veio em amor, ele não veio para condenar, mas eles condenaram Jesus. E Jesus suportou toda esta contradição e diz que até ao fim, por causa do gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a vergonha e por causa da sua fé, da sua perseverança e daquilo que ele suportou, hoje está sentado à direita de Deus Pai, glorificado, governando com glória. Então a palavra de Deus fala-nos acerca da importância da fé e diz que nós devemos, à luz, não só do exemplo de Jesus, mas à luz desta tão grande nuvem de testemunhas, nós devemos deixar o nosso embaraço. Devemos deixar tudo aquilo que nos está a impedir de viver de fé. Todo o pecado, tudo aquilo que nos está a afastar do centro que é Cristo Jesus. E diz que tão de perto nos rodeia. Mas precisamente porque tão de perto nos rodeia, nós devemos correr com perseverança. Paulo uma vez disse a Timóteo, olha jovem, queres um segredo para seres vitorioso? Dá corda aos sapatos e foge do pecado. Quando a coisa se aproximar e vês que ela está a apertar, foge. Corre com quantas forças tu tiveres. Mas não corres para qualquer outro sítio. Corre para Jesus. O nome do Senhor é uma torre forte. Provérbios capítulo 18, versículo 10. O justo correrá para ele, para essa torre, e ali encontrará refúgio e segurança. Então, a palavra de Deus diz, precisamente, porque é tão perto de nós, é tão fácil resvalarmos e ficarmos todos embaraçados e tão aperreados nesta coisa, porque anda perto, qualquer coisa nos desfocamos, nos desviamos desta vida de fé. Diz que nós devemos correr e devemos correr com perseverança aquilo que nos foi proposto. Portanto, tendo tal exemplo e tal lição, também nós devemos ser gente de fé, prosseguindo mesmo, apesar das provações e das lutas na nossa vida. Amém? No versículo 4, mas eu agora aqui, diz... alguém lê o versículo 4, esqueci-me de passar isto para aqui. (12:4)
Hebreus 12, 4. Está certo, está certo. Certo. Esse é o versículo 4 todo. Estava a ver um versículo 4 muito grande. Yeah. Mas basicamente Jesus está-nos a dizer através dessa palavra, gente, vamos lá ver, a malta queixa-se, não sei o quê, mas vocês ainda não resistiram tudo, vocês têm capacidade para mais. À semelhança, comparando isto com os antigos e com a tão grande nuvem de testemunhas, e até com o próprio Jesus, vocês ainda não chegaram, vocês desfalecem rapidamente, vocês ainda não chegaram ao ponto, ao limite da vossa capacidade e da vossa fé. Portanto, gente, não desfaleçam, não parem de viver pela fé. A palavra mostra-nos que a nossa vida traz provas à nossa vida e elas testam o nosso coração e testam a nossa fé. Nós fomos quase que treinados a pensar que sempre que alguma coisa menos boa acontece na nossa vida é porque nós fizemos alguma coisa de errado. É porque há um pecado escondido. Certo? É porque alguma coisa não está bem espiritualmente na nossa vida. Mas deixem-me dizer uma coisa. A palavra de Deus revela-nos que às vezes não tem a ver com nada daquilo que tínhamos feito. A própria vida vem para testar a nossa fé. Porque a nossa fé, a prova da nossa fé, ela tem que acontecer. Se é que eu vivo pela fé, se eu desistir de viver pela fé, eu não tenho nada para ser testado. Aí sim, tudo o que vier à minha vida, olha, vem, se calhar porque eu nem sequer estou a viver em fé. Mas quando eu vivo pela fé, certo? Provas vêm à nossa vida, correções, disciplinas, seja o que for, através da própria vida, e isso vem para trazer testes à nossa vida e nos levar a uma mudança e um crescimento da nossa fé. Porque sem fé, nós não fazemos nada. Sem fé não existe. Não existe substância espiritual. Não existe a capacidade de Deus fazer coisas maiores e valentes. Deixem-me dizer, nós todos precisamos da misericórdia de Deus. Certo? E Deus diz que para a misericórdia, eu nem sequer tenho que pedir. Diz que de manhãzinha, o Espírito de Misericórdia é como o leiteiro. Deixa-nos o leite fresquinho à porta. Diz que as suas misericórdias se renovam todos os dias. Pela manhã, elas são novas, todos os dias. Então, eu tenho misericórdia. E, sem dúvida, sem misericórdia, eu estava feito. Mas deixa-me dizer uma coisa. Mas Deus não quer que tu vivas apenas pela misericórdia. A misericórdia de Deus na tua vida é para não te preocupares mais contigo próprio. É para não pensares mais se estás bem, se estás mal, se és amado, se não és amado. Tu estás protegido mesmo quando fazes asneira, e eu faço asneira. Nós estamos embrulhados em medidas frescas e renovadas da misericórdia de Deus todos os dias. Mas a fé, eu tenho que pô-la em prática. Deus liberta-me pela misericórdia para que eu possa agir em fé. Agora, se eu passo a minha vida ainda a lidar com a questão da misericórdia, a sentir pena de mim mesmo, porque sou imperfeito e frágil, e porque não faço, e porque não aconteço, e errei, e não errei. Se eu sei que errei e fiz alguma coisa, eu só tenho que descansar na misericórdia dele e dizer, Deus, grande misericórdia tu tens sobre a minha vida. E essa misericórdia é o meu sustento todos os dias. Por isso eu não vou viver, mas eu vou viver preso às minhas falhas. Mas eu, liberto pela misericórdia, eu posso viver os meus dias, eu hoje vou enfrentar o meu dia com fé. Porque aí sim Deus diz, pega na fé que eu te dei, desenvolve-a, põe em prática e põe fé em tudo aquilo que tu fazes. Portanto, versículo 12, saiam da paralisia espiritual. Amém? Tirando uma tosse, ninguém diz amém. Hebreus 12, versículo 12 a 13. Portanto, e é interessante esta expressão do portanto, porque no versículo 12 volta a aparecer a palavra portanto. Portanto, vocês estão a ler isto, portanto,
Vocês estão a entender isto? Portanto é o quê? Mexam-se, deem corda aos sapatos, façam-se à vida. Não é? Comecem a fazer alguma coisa. Portanto, se portanto temos nuvens testemunhas, se portanto temos um Jesus que suportou tudo e pela fé foi até ao fim, por causa do gozo que lhe estava proposto, ele passou por tudo o que tinha que passar nesta vida. Portanto, vamos lá mexer-nos. Versículo 12, diz assim, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos, e na língua original significa também paralisados. Vocês já experimentaram estar com os joelhos paralisados? Sem conseguir mexê-los? Como é que é tentar andar? E levantar? Hein? Não é? Até parece que estamos na idade do crocante. Não, isso até é bom, significa, tem aquele sistema de segurança que é para depois não dobrar. Não é? Não é? É impossível. O que é que significa os joelhos paralisados, os joelhos cansados? Significa gente que parou de andar, gente que se encostou, gente que deixou, gente que desfaleceu, gente que desanimou, gente que pôs a fé. Aí algures, eu tenho fé, mas a minha fé limita-se a ir ao culto ao domingo e mesmo assim sabe Deus. Onde é que está a fé? Onde é que está a minha vida da fé? Onde é que está a minha atitude de fé? Onde é que estão os meus actos de fé? Onde é que está a minha palavra da fé? Onde é que está a minha fidelidade, a minha obediência pela fé? Temos Abraão como exemplo da fé, pai da fé para a nossa vida. Porquê? Porque ele agiu sem ver, mas ele creu. Hebreus fala acerca de um Abraão que quando subiu para sacrificar o seu filho, porque Deus lhe disse, quero que tu sacrifiques Isaac, o teu filho, aquele que eu te dei como promessa. E Deus às vezes tem assim uns testes e uns desafios completamente loucos. Então foi Ele que me deu. Eu andava aqui, eu já tinha desistido de ter filhos, já tinha 100 anos, a minha mulher, coitada, parece uma ameixa. Então, coitada, a Sara tinha 90 anos, não é? Não é? E eu já tinha desistido de ter filhos, Deus é que me veio dizer que eu ia ter um filho, eu acreditei, temos um filho, e agora Ele vem pedir o filho de volta. Pá, este Deus é estranho, mas sabe, lá em Hebreus diz também nesta epístola, diz que Abraão tinha por certo que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Ah, caraças! E diz a palavra de Deus quando Isaac estava no altar e Abraão se preparou para sacrificar Isaac. Até o último momento ele estava mesmo determinado a sacrificar o seu filho. Destroçado por dentro, a chorar, a sangrar por dentro daquilo que ele estava a fazer. Mas ele, ainda assim, a fé dele estava acima das suas emoções. A fé dele estava acima dos seus próprios pensamentos do momento. Ele sabia que se Deus lhe tinha dado aquele filho, e se Deus lhe estava a pedir aquele filho sacrificado, a sacrificar aquele filho, ele sabia que Deus iria ressuscitar aquele filho. Ele sabia. E no momento que ele vai para sacrificar, diz Deus, alto e para o baile. Eu só queria ver até onde é que ia a tua fé. E a fé só tem valor porque está colocada na pessoa certa. Portanto, tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos paralisados. E agora ouçam essa. Este é o início da restauração do caminho da fé. Fazei veredas direitas para vocês. Endireitem os vossos caminhos. Endireitem os vossos pensamentos, endireitem as vossas ações, endireitem as vossas atitudes, adireitem aquilo que vocês fazem, o testemunho que vocês dão para o mundo, para a família. Endireitem a vossa vida, porque este é o primeiro passo de que fé está a começar a surgir no nosso coração. Endireitem, para que aquele que é manco não se desvie. E eu lembro uma vez preguei sobre este versículo. Durante anos e anos a igreja só falava, até tinha um carimbo deste tamanho, a dizer desviado. Quando alguém se afastava da igreja, levava um carimbo, desviado. Né? Desviados. Ai, aquele é desviado, tu és desviado. E estigmatizou-se, pessoas que muitas vezes estavam a passar momentos difíceis da sua vida, crises de fé, estavam enfraquecidos na fé. E o que é que a palavra de Deus nos diz para nós fazermos com essas pessoas, caramba?
para nós irmos ter com elas, abraçarmos, orarmos por elas, curarmos, ajudarmos na sua restauração, encorajarmos, edificarmos. E se eventualmente há coisas que estão erradas, podemos ser um encorajamento para que ele endireite as suas vidas. Mas deixe-me dizer que muita gente apenas se afastou e se desviou das veredas porque estava manco. E alguém que está manco significa que está ferido. Se eu estou manco da perna direita, é normal que eu andar vou-me desviando para o lado direito. Qualquer manco se desvia, tem uma dificuldade em manter a trajetória direita. E aqui a palavra de Deus está a dizer, por isso, endireitem. O que é que ele está a dizer? Ora, se tu sentes que estás com áreas frágeis na tua vida e estás-te a afastar e tens-te vindo a afastar, e deixe-me dizer, desviar-nos das veredas certas. As veredas certas são aquelas que nos levam diretamente ao trono da graça. Então, começa por levanta. E ele não diz assim, olha, espera aí um bocadinho que eu já vou aí levantar-te. Deus é muito claro a dizer, ok, fé é algo que tem a ver contigo. Eu já dei a medida de fé. Fé é contigo, misericórdia é comigo, mas fé é contigo. Vá lá, mais uma vez, mais um arranque, mais uma decisão. Decide levantar-te, essas mãos cansadas, decide levantar esses joelhos que têm estado paralisados e volta a construir veredas direitas para os teus pés, para que aquele que é manco não se desvie, antes seja curado. Mas, irmãos, e há áreas em que nós precisamos ser curados. E para cada área em que nós precisamos ser curados, nós precisamos de fé. E para cada área em que nós precisamos ser curados, nós precisamos nos levantar em decisão e em determinação de fé. Ai, pastor, mas eu não sinto. Ai, mas os meus pensamentos não têm nada a ver com isso. Ou queres ou não queres. Eu vejo um Jesus que caminhava pela vida e passava pela praia e chamava as pessoas, vem e segue-me. E desafiava as pessoas. Ou é ou não é. Ou queres ou não queres. Jesus não estava ali a negociar os acordos. Parecia o Brexit. Não é? E olha, então e se eu te der isto? Tu vens comigo. Então e se eu fizer isto e tal? E não sei. Então, e não sei. Não é? Há quem diga que Pedro negou a Jesus porque ele lhe curou a sogra. Não é? Da mesma forma que havia gente que seguia a Jesus porque Jesus fazia um milagre qualquer positivo. Certo? Agora, deixa-me dizer, Jesus não teve cá com estas coisas. Se tu me conheces como Senhor, sabes quem eu sou, se a palavra da vida tocou o teu coração, então vem e segue-me. Jesus faz o convite, mas a decisão é das pessoas. E a decisão foi, no dia em que nós dissemos eu quero seguir Jesus, significa que todos os dias eu tenho que fazer a mesma decisão. Eu tenho que continuar a decidir crer nele, pôr a minha confiança nele, ir à palavra, ir à minha relação com Deus e viver em fé. Fé por um casamento destruído. Fé por um filho que se afastou e anda numa vida complicada. Fé num momento de finanças complicado, não vemos saída. Fé numa situação de saúde. Fé. Eu decido viver pela fé até à última. Porque a fé é a minha responsabilidade. Amém? Versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que de nenhuma raiz de amargura que surja vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E se vocês continuarem a ler a passagem, diz que até por causa disto muitos perderam a fé. A fé é o nosso... É a nossa prioridade. Como é que eu posso relacionar com Deus se eu não tenho fé? Eu tenho que ter fé. Agora, eu não tenho fé apenas de que Ele existe. Eu tenho que ter fé que é baseada em quem Ele é. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa saber que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a minha busca com Deus não é apenas eu sei que Deus existe, e isso temos tanta gente no mundo que acredita que Deus existe. Alguns nem sabem o nome. Paulo, quando chegou a Éfeso, ou a Atenas, ou que era Atenas, acho eu, havia para lá uma carrada de altares com montes de deuses, e havia um Deus que eles pensaram assim, bem, não a gente esteja a deixar passar aqui algum Deus, e para ficarmos de bem com todos, vamos montar aqui um altar ao Deus desconhecido. Não é? Há tantos deuses, mas
A gente pode estar aí a esquecer-se de alguém, não queremos problemas com nenhum Deus. Então vamos criar o altar, o Deus conhecido. E claro, Paulo aproveitou a oportunidade. Olha, este Deus desconhecido é, na verdade, o único Deus. Então deixa-me dizer que há uma noção da humanidade do divino. Há uma noção na humanidade de algo superior. E mesmo aqueles que não lhe chamem de Deus, chamam qualquer coisa. Toda a gente que acredita que há alguma coisa. E aqueles que acreditam especificamente num Deus, acreditam. Mas deixa-me dizer, isso não muda a vida deles. Porque aquilo que muda a nossa vida é quando nós sabemos que Ele existe e sabemos que Ele é. A revelação de Jesus para connosco, desde os primórdios com Abraão. Quem és tu, Senhor? Eu sou. Eu não fui, eu não hei de ser. Eu sou. A fé move-se na identidade. Por isso é que falamos tanto sobre a importância de sabermos também quem nós somos em Cristo Jesus. Eu sou. Não é eu fui, eu hei de ser. Eu sou quem? Eu sou em Cristo Jesus. Quem é Deus para mim? É o eu sou. Então o que é que Ele é? Eu preciso saber quem Ele é. E a minha fé baseia-se não apenas no facto de que Ele existe, mas Ele é alguém que eu me tenho aproximado e tenho vindo conhecer. E a minha fé nele, a minha confiança, faz libertar as coisas na nossa vida. Então, tendo cuidado de levantarmos, saímos da paralisia cerebral, perdão. Também, às vezes, saiam da paralisia espiritual. Certo? Levantem as vossas mãos cansadas. E o autor de Hebreus, ele está consciente. Não, eu sei que as vossas mãos estão cansadas. Eu sei que os vossos joelhos estão enferrujados. Eu sei. Mas precisamente por causa disso, vamos sair dessa. Vamos fazer isso, vamos nos levantar e vamos construir caminhos de fé. Caminhos que nos levam a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Jesus, que foi o autor e consumador da nossa fé, diz que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. E esta é a base da nossa fé. Minha fé não está baseada apenas naquilo que eu consigo nesta vida, mas no facto que há um gozo proposto por Deus. Um dia que eu partir desta vida, eu vou estar com Jesus e vou reinar para sempre com Ele. E por causa desse gozo, acima de tudo, mesmo quando tudo o resto falhar, eu mantenho fiel na minha carreira. Eu levanto as minhas mãos, os meus joelhos e eu construo veredas direitas. E nestas veredas direitas, eu sou curado. E sou curado porquê? Porque eu sou liberto de tudo aquilo que me priva da graça de Deus. Deixem-me dizer uma coisa. Sabes o que é que te priva da graça de Deus? A salvação é pela graça mediante a fé. Sabe o que é que me priva da graça de Deus? A falta de fé. O que me priva da graça de Deus não é as minhas imperfeições, mas é, quer nas perfeições e nas imperfeições, eu não colocar a minha fé na graça dele. Amém? Vocês estão a perceber alguma coisa? Só para perceber. Ok? Ninguém se prive da graça de Deus. Como? Duvidando. Deixando que a incredulidade te leve a cair da graça de Deus. Nós sempre caímos da graça de Deus, perdemos essa posição fantástica. Porque quando? Quando deixamos de crer. Deixamos de correr para o trono da graça com ousadia, porque deixamos de crer. E às vezes até tentamos ir ao trono, mas vemos um trono de condenação e não um trono de graça. Vemos um trono onde vamos lá chegar e vamos ser envergonhados pelas nossas falhas. Errado. É um trono de graça. E diz que é um trono de graça para alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. O que é que liberta isto na minha vida? Fé. Então como é que eu sou privado da graça? Por todas aquelas coisas que me roubam da fé. Versículo 15. Não se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E aqui há uma palavra de sabedoria que é um dos piores inimigos da fé. Não é o medo, é a amargura. E diz, por causa dessa raiz, muitos se têm privado da graça de Deus. Porquê? Porque a sua fé vem por aí abaixo. É impossível sermos pessoas de fé e sermos pessoas amargas. Alô? Amargura
e fé não combinam. Porque eu, quando tenho a minha fé ativa em Deus, não há amargura que me chegue. Sabe porquê? Porque eu pego nessa amargura e lido com Deus. E Deus liberta. Agora, quando eu fico agarrado à amargura, às coisas que me magoam, às coisas que me ferem, às vezes até revoltas surdas e mudas em relação ao próprio Deus, a nossa fé vem por aí abaixo. São duas coisas que não combinam. Não sou eu que estou a dizer, é a palavra de Deus que está a dizer. Então, cuidado com momentos de amargura. Cuidado com ressentimentos. Cuidado com falta de perdão. Cuidado com coisas que contaminam a nossa vida, nos fazem decair da nossa fé e por isso somos privados da graça de Deus. E sem graça de Deus nós somos, se mesmo com a graça de Deus nós somos fracos, imagine sem a graça de Deus. Paulo dizia, a sua graça me basta. Porquê? Porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Porque ela é o poder de Deus na minha vida. Então eu preciso da graça de Deus na minha vida todos os dias. Como é que ela vem à minha vida? Como é que ela me salva de tudo aquilo que vem à minha vida? Pela fé. E eu tenho que ser alguém que vive pela fé. Eu tenho que ser alguém desafiado pela fé. Eu tenho que ser alguém que olha para os portantos. E quando a minha fé às vezes começa a vir por aí abaixo, eu vou à palavra de Deus e percebo e leio o que é que homens antes de mim passaram. E às vezes situações bem mais complicadas do que eu. O próprio Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele passou. A palavra de Deus diz que o servo não é maior que o seu Senhor. E eu não desfaleço na fé. Se estes homens prevaleceram, se Jesus permaneceu e prevaleceu, Ele, por causa do seu exemplo, Ele foi o autor e é aquele que cumpre e consumador da minha fé. Então eu não vou deixar apagar a minha fé, não vou escondê-la, eu vou colocá-la ao serviço do reino de Deus. A incredulidade leva-nos a ficarmos privados da graça de Deus. E o passo a seguir é começarmos a agir na carne. E isso leva-nos muitas vezes a perder a bênção de Deus. Às vezes preferimos confiar em superstições. Às vezes preferimos confiar em tradições de velhas. Em coisas que nos foram ensinadas. Em coisas que continuam a moldar o nosso pensamento supostamente de fé. Mas deixe-me dizer, superstição não é fé. Fé é baseada em verdade. Superstição é baseada em ilusões e mentiras. Versículo 28. No capítulo 12, e vou terminar aqui. Portanto, há aí uma grande parte da pregação que eu não vou falar, está bem? Por isso, retenhamos. Então, versículo 28 diz assim, pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e temor. Então, se permanecermos na graça mediante a fé, o que é abalável irá cair, mas o que é eterno irá se consolidar e ficar cada vez mais puro. Amém? Pelo que, ou quase que se podia dizer, portanto, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, e não pode, meus irmãos, nós podemos ser, mas o reino não é abalado. Então eu quero que o reino em mim seja o meu sustento para que eu não seja abalado, juntamente com o reino. Retenhamos a graça, guardemos a graça. Confiemos em toda a obra de Jesus Cristo. Mas como? Mediante a fé. Para isso eu tenho que decidir levantar os meus braços, fortalecer os meus joelhos e construir veredas direitas. Amém? E no capítulo 13, versículo 20 e 21, e termino aqui, sobre fé, e talvez depois no próximo domingo não, porque temos cá um pregador. Capítulo 13, versículo 20 a 21 diz assim, ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoou em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo o sempre. E todo este seguimento está-nos a falar de fé, está-nos a falar de graça, está-nos a falar de perseverarmos, está a falar de nós sermos fiéis no nosso caminho, não nos desviarmos da fé, não nos privarmos da graça de Deus, e por causa disso, diz que o mesmo sangue, certo? O Deus de paz, que pelo sangue da aliança tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, o autor e consumador da nossa fé, nos aperfeiçoou em toda a boa obra. E qual é a boa obra? É a obra da fé. Qual é a obra?
A obra pode ser muitas coisas. Pode ser aquilo em que estamos a servir, aquilo em que estamos a construir, aquilo em que estamos a fazer para a glória de Deus. Pode ser a própria restauração e reconstrução da nossa identidade e da nossa alma, que essa obra, Deus está lá para aperfeiçoar. E o autor de Hebreus está-nos a dizer, gente, fiquem descansados nele. O reino que vocês receberam não se abala. Ai, o diabo atacou-me. Ai, o diabo vem aí. Ai, ele fez isto e fez aquilo. Esta agora para vocês acordarem. Não é? Não é? Ai, o diabo, ai, não sei o quê, ai, eu falhei aqui, ai, eu tropecei acolá, ai, eu cometi este erro, e passamos a vida a engonhar à volta destas mentalidades e nunca agimos em fé porque estamos sempre no domínio. Ai, eu sou tão fraquinho, ai, eu não sou nada, ai, eu não valo nada, eu não sou capaz de coisa nenhuma. Acorda! Desperta, tu que dormes. Levanta os teus joelhos cansados, paralisados, as tuas mãos cansadas. Agarra-te à fé. A fé é a responsabilidade tua. Misericórdia e graça de Deus é dele. E ele diz, e esta é nova todas as manhãs. E esta está na tua vida. E o reino que eu vos dei, no vosso íntimo, no vosso espírito, não é abalado. Não é abalado pelas tuas manhas. Não é abalado pelas tuas imperfeições nem pelas tuas falhas. É o meu reino, não é o teu. E o meu reino não é abalado. Nunca foi, nem nunca será. Por causa das tuas imperfeições. Este reino não é abalado. E eu estou na vossa vida para continuar a aperfeiçoar-vos em toda a obra, com o objetivo para fazerdes a sua vontade. Nós nunca faremos a vontade de Deus se não estivermos a agir em fé. Paralisados, quietos, sossegados, anímicos. Estão-me a faltar aqui palavras. Anestesiados, dormentes. Irmãos, isso não é vida de fé. Isso não é vida de fé. E vida de fé também não é que nós reagimos apenas quando vem algum problema à nossa vida. Isso também não é vida de fé. Isso é mais miúfa, como a gente dizia quando éramos miúdos. Não é? Toda a gente se lembra de Santa Bárbara quando faz trovões. Isso para os idólatras, não é? Mas há muitos que só se lembram da oração quando a coisa aperta. Alguns só se lembram de ser fiéis nesta ou naquela área quando naquela área começam a levar na cabeça. Isto não é vida de fé, meus irmãos. Isso é a vida do desenrascanço. Isso é a vida da misericórdia. É a vida, estou aflito, eu vou pedir misericórdia a Deus. E depois vimos sempre com aquele dia, eu sei que não sou digno, eu sou merecedor, eu não tenho feito, eu não tenho sido... Isso a gente já sabe isso tudo. Isso é viver da misericórdia. Mas Deus quer que a gente viva da aliança. Diz que o sangue da aliança foi aquele que trouxe Jesus Cristo entre os mortos. E Ele pode fazer o mesmo connosco e com os outros todos. De todas as circunstâncias. Mas eu não fico à espera de problemas para reagir na fé. Isso aí, meus irmãos, não é fé. É medo. E é agarrarmos à misericórdia. E sim, Deus é, mas Deus não faz. Faz, Deus é misericórdia. Deus é bom. Deus, sabe o que é que eu diga? Deus é bom demais. Porque se fosse eu... Deus é bom demais. Deus é justo, mas Deus é bom demais. Deus é misericordioso. E Deus ajuda. E às vezes quando não nos liberta da situação, Ele pega-nos na mão, agora vais comigo e vamos passar os dois juntos por isto, por esta borrada que tu causaste, que é também para aprenderes. Mas eu vou estar contigo, percebe isso? Deus é misericordioso. Eu não tenho que preocupar com a misericórdia de Deus. Tu não tens que preocupar com a misericórdia de Deus. Nem tens que preocupar com a graça de Deus. Tu tens que preocupar é o que é que eu vou fazer com a medida de fé que Deus pôs no meu coração. Eu vou viver da fé ou vou viver de balões de oxigênio? De ondas? De situações? Mas irmãos, como pai, e todos nós somos pais, sabemos que isso é parte do nosso papel. Às vezes os nossos filhos só quando... Há alturas, só quando estão, vou usar uma expressão, arrasca. Não é que vêm ter connosco. E a gente diz, mas porquê é que tu não vieste ter comigo antes? Porquê é que não vieste pedir conselho? Porquê é que não vieste abrir o teu coração? E a gente, por um lado, não é? Queremos ajudar e vamos ajudar porque também temos amor e misericórdia. Mas sabe o que é que faltou àquele filho ou àquela filha? Fé. Fé de, contando aos pais e pedindo ajuda a seu tempo. Né? Iriam encontrar uma palavra de ajuda, de apoio e quem sabe até
e impedir que aquela situação acontecesse. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E claro que às vezes não é só fé, também é orgulho. O orgulho também não combina com a fé. Porque a fé implica humildade no nosso coração também. Deus diz assim, não te preocupes com o meu reino, não te preocupes com a minha misericórdia, não te preocupes com a graça que está disponível. Aliás, eu estou em ti a aperfeiçoar a obra. Agora, preocupa-te onde está o teu coração. O que é que estás a fazer com a tua fé? O que é que tu estás a construir? Como é que estão os teus caminhos? Os caminhos que tu percorres hoje. Como é que está a tua alma? Como é que estão os teus pensamentos, as tuas atitudes? Como é que estão? E não é para dar-se e a sacrificar-se. É para que possamos olhar para nós mesmos e dizer assim, realmente eu preciso trabalhar aqui nesta área. Amém? E Deus quer continuar a fazer essa obra em nós. Deus quer continuar a fazer esta obra na sua igreja, seja na Lousão ou em qualquer outra parte do mundo. Deus é o Deus que está à espera de um povo que haja em fé. A palavra de Deus diz que nós somos nação santa. 1 de Pedro, somos quê? Nação santa. Somos uma nação que é santa. Ai, pastor, então, mas no meio cristão há tantas coisas erradas, mas Deus continua a dizer que nós somos nação santa. E se Ele diz, quem sou eu para dizer o contrário? Diz que nós somos sacerdócio real. Mas eu não me sinto nem sacerdote e muito menos rei. Lá em casa quem manda é a minha mulher. Estou a olhar para ela já. Eu só tenho aquela, não posso dizer para outra. Não, mas a Bíblia diz que eu sou sacerdócio real. Ou seja, Deus estabeleceu-me para ser sacerdote, para ministrar louvores a Deus, para ministrarmos uns aos outros nas suas necessidades e para ministrarmos a palavra de Deus ao mundo. E diz que nós somos reais. O que significa que temos direito e temos autoridade espiritual. Mas depois, dizendo estas coisas fantásticas, diz quem tu és. Ele diz outra coisa. Mas há aqui uma cena. Vocês são geração eleita. Agora, ao contrário da política portuguesa, as pessoas quando são eleitas fazem tudo menos aquilo que deviam fazer para aquilo que foram eleitas. Elas vão para lá, elas são eleitas, mas apenas salvaguardam o seu interesse. Certo? Correto? Então, quando Deus diz, olha, primeiro vocês são nação santa e sacerdócio real, mas vocês também são geração eleita. E não foi democracia, lá no céu, quem é que vota nos humanos? Não, Deus elegeu. Diz que nós fomos eleitos ainda antes da fundação do mundo, caramba. Amém? Nós nem precisámos fazer campanha. Nós já fomos logo eleitos. Fomos eleitos. Para quê? Para manifestar as obras de Cristo. E isso é trabalho nosso. Como é que a gente faz? Pela fé. Vamos à palavra, gente. Se calhar é isso que falta às vezes, é voltarmos à palavra. Voltarmos à palavra. Não por uma obrigação, mas porque nela nós encontramos o alimento para a nossa fé, muitas vezes. E eu oro e desafio a mim mesmo à fé. Quando é que foi a última vez que nós tivemos um desafio de fé? Não um desafio de fé de, apareceu-me este problema, deixa-me lá e tal, e a gente de repente começa a ir buscar todos os versículos que a gente sabe de cor. O Senhor é fortaleza, o Senhor é o meu auxílio, bem presente no dia da angústia e tal. Andamos anos e anos, nem mencionámos a palavra de Deus, mas estamos apertados, de repente até vai para qual era aquele versículo que eu aprendi na escola dominical. Esqueça isso. Agarre-se à palavra, encha-se da palavra e deixa a palavra que em combinação com Jesus, que é a palavra, e o Espírito Santo, alimentar a nossa fé. Eu também tenho dias assim, irmãos. Eu também tenho passado fases na minha vida que às vezes há tudo menos fé. E quando não há fé, nós começamos a ficar cansados e saturados e a fé, ao sair, leva com ela o louvor e a adoração. E de repente fica a mágoa, o ressentimento, o cansaço, o queixume e nós começamos mais a dizer e a ver e a pensar no que não somos e no que não temos, no que naquilo que somos e temos. E aí abrimos a nossa boca e começamos a falar palavras de fé. Quando é que foi a última vez que, não um problema, mas nós pensámos em alguma coisa? Deus, dá-me este território, dá-me esta cidade, dá-me este negócio,
Dá-me a minha família de volta. Dá-me o meu casamento de volta. Dá-me os meus filhos de volta. Dá-me aquele amigo que nos separámos por alguma razão. Dá-me de volta aquilo que eu perdi. Mas dá-me de volta, eu fico aqui à espera que me dês. Não, dá-me de volta, mas eu estou plenamente convencido. Eu vou entrar pela terra prometida e mesmo que estiverem lá gigantes, eu acredito que Ele me vai dar. Agir pela fé. A certeza das coisas que não se vêem, mas que se esperam. O que é que tu esperas ainda? Se não esperas nada, também não fiques à espera do próximo comboio. Espera em Deus. Não interessa, eu estou a dar aqui alguns exemplos, até podem ser coisas mais simples. Deus, dá-me uma noite bem dormida sem ter que tomar medicação. Deus, ajuda-me aqui, eu vou recapturar a capacidade de ter uma alimentação de jeito. Ganhar hábitos bons. Deixa-me. E às vezes é pela fé, meus irmãos. Eu agora vou só dizer isto e termino aqui. Não tenho a menor dúvida de que o meu processo de mudança física foi, sem dúvida, um processo de fé. Porque em 50 anos eu nunca consegui perder peso. Não é? A gente perdia 2 ou 3, ganhava 10. Depois desisti para tentar perder peso, porque o gajo ainda engordava mais. Mas sabe onde é que estava o problema? O problema estava aqui dentro e aqui. Que se refletia aqui e se alojava aqui. Está vendo? E não tenho, eu ainda hoje às vezes digo à minha mulher, assim, eu não sei, houve qualquer coisa que aconteceu que nem eu percebo, houve ali um momento qualquer que de repente eu não consigo, agora, eu agora por causa andava a perder peso mais, agora engordei 3, 4 quilos e agora estou outra vez a trabalhar para os perder. Mas às vezes ponho-me a pensar, o que é que eu fiz para perder peso? Ou quando é que eu comecei? Quando é que foi que eu decidi que agora é que era? Não me lembro de ter feito. E vocês dizem assim, isto é uma coisa mínima. Não é uma coisa mínima, meus irmãos. Tudo pode e deve ser feito na vida do crente pela fé.